Continuidade à exposição do Carta de Paulo aos Romanos. Vamos abrir no capítulo 2 ainda. Leremos do verso 17 ao 24. Romanos 2, verso 17 ao 24. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra, pelo teu ensino, palavra inspirada, autoritativa, poderosa. Então, Senhor, ilumina os nossos olhos, o nosso entendimento essa noite, para podermos contemplar as maravilhas da tua lei. Então, Senhor, fala conosco. Concede-nos a graça de ouvirmos a tua voz. Então seremos edificados, salvos e restaurados. Porque a tua voz, somente a tua voz, é poderosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos, irmãos, numa sequência de textos que comumente um pregador ele vai gastar o sermão, 2 sermões para pregar o capítulo 2, mas os detalhes são tão importantes e tanto detalhe no texto que eu não quero me arriscar a perder a importância dessas informações que estão sendo concedidas aqui pelo apóstolo Paulo. Lembrando que o trabalho do apóstolo Paulo aqui, muito claramente, é destruir toda a arrogância do homem, seja o judeu, seja o gentio, é tirar toda e qualquer possibilidade do homem confiar em si mesmo, até mesmo aqueles que se entendem como praticantes da lei. É para que fique claro que, quando se trata de fundamento da salvação, nenhum outro fundamento pode ser colocado à parte de Cristo. Nenhum outro fundamento pode ser estabelecido à parte de Cristo. Se você adiciona qualquer coisa à obra de Cristo como fundamento para a salvação do homem, certamente nós estamos pecando e destruindo os fundamentos da salvação. O apóstolo Paulo faz isso muito bem, e ele mostra aqui, irmãos, que não apenas os gentios precisam do evangelho, mas também os religiosos precisam do evangelho. Não apenas os gentios precisam do evangelho, mas também os religiosos precisam do evangelho. No verso 17, irmãos, por favor, notando o texto comigo, Paulo nos lembra que em todo esse capítulo, ele está tratando aqui acerca dos judeus, porque no capítulo 1 ele está tratando dos gentios, como nós falamos. Então, são os judeus que creem na Bíblia, que creem na palavra de Deus. E quando eles leram e ouviram o que Paulo falou no capítulo 1, eles olharam para aqueles homens do capítulo 1 que praticam aqueles pecados descritos no capítulo 1 e disseram: eu não sou como esse povo. Eles disseram: nós não somos como eles. Nós somos diferentes dele.
Então o verso 17, não é? Quando ele começa se, não é? Ele é um se que é como se fosse aqui incendiário. Ele está colocando aqui fogo realmente no entendimento dos judeus. Imagina um judeu bom no sentido daquele que praticante da lei. E diz, eu sou judeu. Como você pode dizer isso para mim? Paulo, você diz isso para mim? E Paulo mostra a força do seu argumento, exatamente dizendo, começando pelo fundamento, você que se diz judeu. Se você voltar comigo no texto, então Paulo claramente vai usar essa expressão no verso 17, se porém tu que tens por sobrenome judeu. Tu que tens por sobrenome judeu. Se havia alguma dúvida que Paulo está tratando no capítulo 2 acerca dos judeus, Paulo agora tira toda a dúvida. Ele está direcionando aos religiosos que têm algum tipo de relacionamento com a lei do Senhor. Tu que tens por sobrenome judeu, e veja a palavra, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Tu que tens toda essa estrutura, Paulo está tratando com eles. Poderia dizer, irmãos, eu sei que dentro da homilética não se faz isso, não se começa um sermão fazendo aplicação, mas vocês não fizeram curso de homilética, então não tem problema com isso. Podemos trocar esse judeu aqui, porque felizmente hoje nós não temos ninguém com quipar na cabeça, e não há um judeu aqui dessa forma, hoje especificamente, mas nós podemos dizer, podemos trocar os termos aqui e dizer assim, você que se diz cristão, você que tem por sobrenome cristão, você que foi batizado na infância, você que professou sua fé, você que gosta da lei de Deus, você que ama fazer aquilo que Deus ensina, você repousa em quê na sua salvação? Qual é o fundamento da tua salvação? Se você se chama judeu, e se você se chama religioso ou cristão, onde você repousa para ser salvo? Paulo vai lidar com aqueles que aqui têm orgulho de ser chamados judeus, não é? No resto do capítulo 2, Paulo vai descrever aqui nitidamente a pessoa que ele está falando, quer dizer, é um indivíduo que é moralmente decente. Entende? Ele é moralmente decente, ele não é um imoral, ele não é aquele indivíduo do capítulo 1, irmãos, que ele foi entregue às suas paixões e praticava homossexualismo e depois odiavam uns aos outros, viviam na iniquidade. Ele não é aquele imoral, ele é um homem decente. Ele toma a lei de Deus seriamente. Ele respeita a lei de Deus. E ele é religiosamente ativo. Você vai ver no verso 25 a 29, que eu não vou me deter nele hoje, mas no domingo que vem, se o Senhor permitir, eles não só tomam a lei decente, eles não só são decentes na sua vida, eles são religiosamente ativos. Eles foram circuncidados. E eram essas duas coisas que os judeus repousavam, irmãos. Algumas pessoas são religiosas, mas não são morais, não vivem uma vida moral, decente. São religiosas, mas não têm uma vida moral. Alguns são moralmente escrupulosos, pessoas que andam em toda retidão, pessoas que não conhecem
não tem nada a ver com religião, mas são pessoas direitas, bem criadas, são honestas, e elas então dizem assim, essas são moralmente escrupulosas, mas não são religiosamente ativas. A gente pergunta, você é católico praticante? A gente não diz assim? Você é praticante? Porque tem aquele que é praticante. Esse é o judeu praticante. Ele não só ama a lei, como ele também pratica de alguma forma. Problema, irmãos, os judeus sendo ambos, nenhuma dessas duas coisas pôde fazê-los justos. Nem o fato deles serem decentes, nem o fato deles praticarem a religião. Eles não foram feitos justos com base nisso. Comumente, na nossa percepção do evangelho tão fraca e frágil, cada vez menos a gente tem o peso do evangelho. A gente vê as pessoas que são corretas e praticam bem, e a gente fica na dúvida depois que elas morrem, se elas foram para o céu, não era tão bom aquela pessoa. Ela descansava na sua própria justiça. Ela se tornou mais sábia do que Deus. Ela rejeitou a sabedoria de Deus. Então Paulo vai listar aqui num texto, nos versos que seguem, 6 coisas que os judeus eram orgulhosos, né? E veja bem, principalmente no modo como eles viviam. A sua bondade moral, 6 coisas claramente são vistas. No verso 1, você diz assim, você é chamado judeu. No verso 17 ele diz, você que tem por sobrenome judeu. Eles eram orgulhosos da sua nacionalidade. Eles eram felizes porque eram judeus. Eles estavam seguros na sua ascendência. Segundo, ainda no verso 17, eles repousavam na lei. Eles eram soberbos, irmãos, e eles se orgulhavam disso, de ter e conhecer a lei de Deus, que foi revelada aos ancestrais deles. Moisés, foi revelado a ele, Moisés, no Monte Sinai. Eles tinham orgulho disso. Terceiro, eles diziam com muito orgulho também acerca do seu relacionamento com Deus. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. E entenda isso, irmãos. Essa é a grande mudança. No Antigo Testamento, Israel era a igreja de Deus. No Novo Testamento, a igreja é o Israel de Deus. E Deus escolheu Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Então, nem todo mundo que estava em Israel era eleito de Deus, assim como nem todo mundo que está na igreja é eleito de Deus. Há aqueles que, de alguma forma, se seguram na sua própria bondade, decência e justiça e não em Cristo. Quarto lugar, conhecem a vontade dele e aprovam aquilo que é superior. Eu lembro do final do capítulo 1, quando Paulo disse, eles não só praticam o que é mal, como aprovam os que tais coisas praticam. Os judeus, eles aprovam os que fazem as coisas boas. Eles eram capazes de tomar decisões éticas corretas. Faz isso, aquilo é certo, isso é errado. Eles eram capazes de perceber os erros que eles cometiam. Eles seguiam as regras da lei, as regulamentações da lei de Deus, davam a ele o senso, a ideia de que Deus se agradava deles. Principalmente quando eles se comparavam com os outros.
Nós não somos como os outros. Nós não fazemos o que eles fazem. Nós não vivemos do modo que eles vivem. Nós somos superiores a eles. No verso 18 ainda ele vai falar que eles são instruídos pela lei. Interessante, irmãos, eles não tinham apenas a lei. Eles dominavam a lei. Eles eram ensinados por ela. Eles podiam citá-la. Eles podiam até fazer referência a textos em situações distintas. Eles poderiam descer a detalhes do texto. Eles poderiam fazer lógica, argumentação com o texto sagrado. Eles eram bons nisso. Eles aprendiam, o pai ensinava de dia, de noite, andando, sentado. A lei estava na mente deles. E eles aprendiam isso. E qual é o outro ponto, irmãos? No verso 19, eles eram convencidos de que eles eram guias de cegos. Eles entendem, nós podemos ver, os outros não podem ver, por causa que eles estão perdidos na idolatria. Então eles espalham o conhecimento da lei. Parece que tudo vai ruir agora. Como cristão, nós buscamos fazer tudo isso. E por que nós somos condenados por isso? Porque o que está em jogo aqui, qual a justiça que me salva? Paulo diz no capítulo 2, a ira de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela na minha própria justiça, na minha própria sabedoria, na minha própria decência, no meu próprio conhecimento, na minha própria perspectiva de mundo. Paulo não está dizendo que há alguma coisa errada em ser judeu, em ter e conhecer a lei, ou internalizar a lei de Deus. Ora, o salmista diz, eu quero guardar no meu coração a tua lei, para não pecar contra ti. Paulo não está dizendo que há nada errado em tomar decisões éticas de acordo com a lei de Deus. Paulo não está dizendo que é errado compartilhar o caminho da lei de Deus com os outros. O problema todo repousa no verso 17 que diz, você repousa, você descansa, você tem o seu sustentáculo nela. É nela que você está de pé. É na tua justiça que você está de pé. Esse é o ponto de Paulo. Em quem você confia? Não é em ser judeu, não é em ter a lei, ou muito menos guardá-la. O problema deles, irmãos, é que em relação à moralidade, à nacionalidade deles, repousava toda a sua segurança. Eles descansavam nisso, fazendo o que é moral, o seu sistema de salvação. Ora, se o Evangelho fosse isso, um espírita poderia pregar esse Evangelho. Se o Evangelho fosse isso, um católico romano podia pregar esse Evangelho.
Essa é a diferença de que o mundo não conhece. Eles não podem pregar esse evangelho, porque a salvação repousa única e exclusivamente na justiça de Cristo, não nas minhas obras, não na minha moralidade, não na minha decência, não nas minhas escolhas, mas somente em Cristo. Um discípulo do apóstolo Paulo, Lucas, o médico, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, por favor, abra sua Bíblia comigo. Me parece que ele nos dá uma imagem bem interessante desse texto. Lucas, capítulo 18, por favor. A partir do verso 9. Perceba que aqui, parábola é algo complexo de se pregar, mas essa parábola tem uma facilidade, porque o próprio Senhor Jesus já nos diz a intenção da parábola. Ele já começa dizendo por que ele falou essa parábola. Ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. E qual é a consequência disso? Desprezavam os outros. É assim que é essa justiça. Você confia em você mesmo, na tua moralidade, na tua ética, no teu pedigree, na tua história. Você confia na tua justiça pessoal. E ele se considera justo. E o que é que acontece? Ele vai desprezar os outros. A justiça dele depende disso, irmãos. A justiça dele depende disso. Porque sempre ele vai comparar ele com o outro. Ele vai ser aliviado de consciência quando ele vê a tragédia do outro. Veja a oração então que passa a seguir. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Lembrando aqui, o fariseu é o amante da lei, o publicano é o ladrão, o homem que pratica coisas desonestas. Ambos sobem ao templo para orar. O fariseu, posto em pé, orava, e veja a expressão, de si para si mesmo. Que imagem interessante. Desta forma, veja a oração: ó Deus. E veja aqui, irmãos, o temor, a linguagem, a religiosidade no discurso. Quem diz que não há piedade numa palavra dessa? Ó Deus. Como naquele dia do juízo, eles chegarão diante do Senhor dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios. Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ó Deus, graças te dou. O perigo, irmãos, desse discurso não é o que se diz, é o que não se diz. E o que significa as palavras quando se diz? É complexo, mas é verdade. Graças te dou por minha própria justiça. Isso é o que ele está dizendo. A graça significa: eu te dou graças por minha justiça. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens,
A salvação dele repousa, é a única chance dele poder ser salvo. Quem confia em si mesmo, ama isso. É por isso que você vai encontrar no seu coração e no meu coração, amar, ouvir falar de alguém no meio da igreja que caiu. E por isso, ao invés de socorrer, nós fofocamos, falando mal dele para os outros, porque isso faz bem para nós. Porque isso alimenta a nossa alma. Porque isso me faz sentir justo. Isso me faz sentir melhor. Eu vejo o outro destruído e eu vou falar mal dele, porque eu digo, veja como ele é ruim. Isso alivia o meu coração. O meu pecado é acalentado. Eu sou justificado. Eu não sou culpado. Eu estou inocentado. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aqui. O que tranquiliza o seu coração, irmãos? O que conforta o seu coração? É a iniquidade do outro ou a justiça de Cristo? O que repousa? O que dá paz ao teu coração? O que dá tranquilidade à tua alma? Nós amamos ouvir falar da queda daqueles que estão perto de nós. Ele diz ainda, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Dizimista fiel, jejua, ora. O outro sobe ao templo para orar. Ele não tem com quem se comparar. Eu lembro de Paulo, quando disse aos Filipenses, se alguém tem do que se gloriar, esse alguém sou eu. Judeu de judeu, da tribo de Benjamim, na lei irrepreensível, mas eu deixei tudo isso por causa do conhecimento de Cristo. Eu deixei tudo isso para trás por causa do conhecimento de Cristo. Eu tenho do que me gloriar, mas isso eu tornei como nada por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E Paulo então vai dizer num outro momento, dentre os pecadores, eu sou o principal deles. Principal dos pecadores. A sequência, irmãos, voltando ao nosso texto lá em Romanos, por favor. Perceba que o apóstolo Paulo, então, com toda a sabedoria, está exatamente expondo verdades gloriosas como essa que está diante de nós. Qual a confiança do judeu? Onde ele repousa a sua salvação? Onde está a sua alegria? Verso 17 diz, e repousa na tua lei. E repousa na sua lei. Eles fazem o que é moralmente bom, o seu sustentáculo. O conteúdo da lei é ótimo, mas usar a lei como caminho para a vida eterna só leva à morte. Ora, isso, irmãos, não me parece algo que contrário ao que já foi ensinado antes. Preste bem atenção no que a Escritura diz, irmãos.
Jesus Cristo, naquele mesmo texto de Lucas, se você voltar comigo lá para Lucas, sem desmarcar o texto, você vai perceber que o que Jesus vai ensinar na sequência do Evangelho de Lucas, nessa narrativa, nos mostra claramente que esse caráter da obediência para a salvação era aquilo que era chamado o pacto das obras. Pacto das obras. Lucas 18, volte comigo para o texto, por favor. Na sequência, logo após o verso 14, quando termina a narrativa da parábola, na sequência, no verso 18, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, ele está perguntando aqui: o que faço para herdar a vida eterna? Não é para ter uma vida boa aqui, não. É a vida eterna. Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Lembra o que está sendo dito. O que Paulo está dizendo lá no capítulo 2 é: vocês amam a lei de Deus. E Deus só salvará aqueles que forem perfeitamente justos. Então Jesus diz a um homem, ao jovem rico: você guarda a lei, porque é somente pela perfeita obediência da lei que você terá a vida eterna. Aí ele diz: eu tenho feito isso desde a minha infância. Pode a sequência do texto. Então Jesus vai e diz a ele: então faz o seguinte, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. E na sequência, então, quando o Senhor vai dizer isso a eles, no verso 24 em diante, Jesus, vendo-os assim tristes, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Essa é a pergunta. É impossível guardar a tua lei, Senhor. Quem pode ser salvo? Quem pode ter a vida eterna? E aí o texto de Lucas continua. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É impossível ao homem ser salvo por sua própria justiça. Isso só é possível por causa de Deus. A justiça que me salva, a obediência que me salva, o sacrifício que me salva, é o de Cristo, não meu. Não é a minha obediência que me redime. O que Paulo ensina a partir disso, então, irmãos, mostra claramente, voltando ao nosso texto aos Romanos, mesmo texto, capítulo 2, verso 17 em diante, Paulo então passa a mostrar que o moralismo é extremamente comum, e sempre foi comum desde então, desde a queda do homem. Essa é a maior religião do mundo, o moralismo. É a maior religião do mundo, seja qual for a religião, a partir do Evangelho de Cristo. Toda religião, ela é moralista. É a religião das pessoas que comparam os outros consigo mesmo, que dizem: eu sou mais decente do que os outros, como nós falamos. Se há Deus, Ele vai me aceitar porque eu não sou tão ruim quanto os outros. Como eu posso saber se acaso eu não caí no mesmo fracasso como cristão, irmãos? Vamos aqui inserir o cristão no texto. Veja, vamos parafrasear o texto. Imagina o seguinte: você que diz acerca de você mesmo: eu sou um cristão nascido de novo. E você tem certeza de que você é justo diante de Deus.
e que você tem o seu nome escrito na membresia da igreja local, e que você andou no meio desse corredor e veio receber o batismo, e você tem fortes sentimentos por Deus, e que você lembra o dia que você se converteu, aquela noite específica que eu levantei a mão e fui salvo. E desde então eu tenho memorizado dezenas de versos da Escritura. Eu conheço a resposta para todos os problemas, quase todos. Se alguém quer aprender da palavra, eu estou pronto para ensinar. Você quer ir profundo na Bíblia? Eu sou o teu mestre. Se você quer aprender, eu tenho tudo para te ensinar. Eu sou um cristão. Em quem você confia para ser salvo? Em tudo isso que eu falei? Ou você considera isso tudo nada? Dizendo, a minha confiança repousa somente na justiça de Cristo. Qual é a tua confiança? Na sequência do texto, irmãos, Paulo agora, ele vai jogar com os seus argumentos. E Paulo é muito bom nisso. Eu imagino aqui num tribunal. Eu assisto, de vez em quando você assiste aquelas lá do Sérgio Moro fazendo as perguntas ali, ele algumas coisas gravadas, e é bem interessante. Eu fico imaginando aqui Paulo sentado olhando para os judeus e dizendo isso. Ora, você que ensina outros, não ensina você mesmo? Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que diz não furtarás, furtas? Você que pratica o pecado que você condena. Então lembre-se, que o que está em jogo aqui é que o Senhor está mostrando que eles quebram a lei lá fora, praticando a imoralidade. E muitas vezes nós praticamos no pensamento e no coração, e nós somos transgressores da lei, mas eu digo, eu não vou ser condenado com eles, porque eu não sou tão ruim quanto eles. Quando eu chego a essa conclusão, eu preciso urgentemente de Cristo. Urgentemente de Cristo. Lloyd Jones, comentando esse texto, diz assim: enquanto você lê sua Bíblia dia a dia, você aplica a verdade a você mesmo? Qual é o seu real motivo e intenção quando você lê a Bíblia? É justo ter um conhecimento da Escritura? Assim você pode mostrar aos outros o quanto você sabe e argumentar com eles? Ou você está aplicando essa verdade a você mesmo? Eu quero aprender para poder rebater os inimigos. Eu não quero viver isso aqui. Quando você lê a Escritura, Lloyd Jones ainda continua, você diz a você mesmo, isso aqui sou eu. Ou você é aquele que diz, fulano de tal precisava estar aqui para ouvir essa mensagem. Como seria bom se ele estivesse aqui. Quem é você quando escuta a verdade? Em quem você pensa quando a palavra é pregada? O que está sendo dito acerca de mim com isso? Permita que a Escritura prescrute o teu coração, diz Lloyd Jones.
Se não fizer isso, ela será muito perigosa para você. Se ela não revelar os teus pecados, ela pode destruir você. Existe um sentido, diz ele ainda, em que quanto mais eu conheço da Bíblia, mais perigoso ela se torna para mim. Se eu não aplico esse conhecimento a mim mesmo, mas aos outros. Quanto mais distante nós vamos na vida cristã, irmãos, e quanto mais estamos envolvidos na vida da igreja, mais nós precisamos dessas palavras, mais nós precisamos ouvir o conselho do apóstolo Paulo. Cheque sua vida, veja em quem você confia. Essa é uma das funções da mesa do Senhor. Quando nós somos lembrados do fundamento da nossa salvação, é no sacrifício de Cristo que repousa a minha esperança. Não na minha justiça. Existem aqueles que praticam idolatria, existem aqueles que idolatram a religião. Isso vai ser muito claro quando nós ensinamos e não praticamos. Ele diz, você diz que não deve roubar, que você não deve furtar, que você não deve adulterar, que você não deve praticar idolatria, mas vocês fazem tudo isso. Sabe por que o moralismo é falho? Porque ele é inconsistente com o nosso comportamento. Ele é completamente inconsistente com o nosso comportamento. Nós temos a lei, mas nós não guardamos. Nós quebramos a lei de duas formas. Primeiro, existe a hipocrisia de nos declararmos perfeitos e obedientes. E isso é impressionante. Quando você se depara com líderes. E é por isso que ontem eu fui a Caruaru me encontrar com a liderança de igrejas daquela região, na igreja congregacional, um grupo de pastores da região. E eu fui falar a eles sobre o cuidado, a importância de sermos exemplo para a igreja, o cuidado dessa área. E uma das coisas que nós falamos foi, com os pastores ali, era como nós, de repente, somos tomados por gravíssimos pecados, porque o que resta da nossa vida é hipocrisia, porque nós falamos, vocês devem orar e nós não oramos, nós devemos faça o culto doméstico e nós não fazemos, nós não cuidamos da nossa própria vida, e nós dizemos aos outros, façam isso, e nós mesmos não fazemos. A hipocrisia, o primeiro grande efeito, mostra que nós somos pecadores. E de repente você vê um pastor que é poderoso na pregação. Nós já vimos tantos casos. E ele está tendo um caso com a secretária. Está saindo com uma outra mulher. E de repente cai tudo. E é uma vida de pecado de tanto tempo. O moralista, ele se justifica pela sua obediência, mas ele é hipócrita. Outro aspecto é que existe contínuo pecado no coração. O nosso coração é pecaminoso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você que odeia ídolos, mas vai roubar os templos? Como isso pode acontecer, irmãos? Roubar templos é figurativo aqui.
Paulo está tomando aqui uma perspectiva radical dos 10 mandamentos, como Jesus fez lá em Mateus no capítulo 5. Ele expande o conceito de adultério para o sentimento mais íntimo. Ele expande o conceito de idolatria para aqueles que amam dinheiro. O pastor que diz, não pratique idolatria, e o coração dele está no dinheiro. E o que ele quer é ficar rico. Preste atenção, irmãos. A verdadeira religião, ela lida com o nosso coração e com os nossos motivos. E quando nós somos honestos, porque aí só não corre para Cristo o que é hipócrita. Porque, sinceramente, você tem de correr para Cristo, porque está exposto à tua iniquidade. Eu não tenho para onde correr. Qualquer coisa que se torne o sentido da minha vida, seja poder, conforto, aprovação das pessoas, posse, prazer, controle, tudo que se torna importante, mais importante para mim, é idolatria. Você prega contra a idolatria, mas seu coração ama o poder. Você prega contra a idolatria, mas seu coração ama o dinheiro. Você prega contra a idolatria, mas você ama aplauso dos outros. E sem ele você não consegue viver. Você diz lá, se levanta nos templos pagãos e condena tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, o seu coração é exposto pela lei como sendo um idólatra que carece da graça de Deus. Eu preciso fazer rapidamente um ajuste, é importante isso. Porque a carta aos Romanos, Paulo vai fazer isso sempre. Ele vai tirar todo e qualquer poder do homem para ser salvo, que no capítulo 6 ele vai ter que fazer um ajuste, dizendo, então nós vamos viver no pecado para que a graça de Deus abunde. Não, nós não vamos viver no pecado, nós que para ele morremos, nós não podemos viver no pecado. Você entende? Então, entenda aqui que Paulo não está condenando a obediência, Paulo não está condenando aqui o viver segundo a palavra de Deus, o amar a lei, o decorar, o entesourar no coração a lei. O que ele está condenando aqui é, nada disso é o fundamento da minha salvação. Nada disso. E preste atenção de novo nas palavras do apóstolo Paulo. Finalzinho do texto, verso 21. Paulo diz assim, não é? Verso 21 diante, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Abominas os ídolos e lhe roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E Paulo aqui encerra todo mundo dentro de um cativeiro. Eu lembro dessas palavras, me vem aos ouvidos, me vem à memória. Ezequiel. É lá, Ezequiel 36, que isso é dito. Eles estão no cativeiro babilônico. E o Senhor diz, é por amor ao meu nome que eu vou resgatá-los. Porque vocês blasfemaram do meu nome entre as nações. É por vossa causa que o meu nome serve de chacota entre os povos. É blasfemado entre os povos. Todos estão no cativeiro. Então, quando eu lembro de Ezequiel 36, os gentios estão presos no pecado. Paulo encerra o capítulo, essa sessão dizendo, estão todos presos no cativeiro. Então ele vai enviar, Deus vai enviar o Redentor, que vai arrancá-los da prisão, a justiça que vai redimi-los, que está em Cristo Jesus.
ponto de partida e o ponto de chegada é a graça de Deus. Não tenha dúvida disso, irmãos. O ponto de partida e o ponto de chegada. Existe uma superioridade moral. Existe no judeu e aquele que naturalmente se sente superior aos outros. Você confia em você mesmo. Para você entender que você está preso nesse pecado. Preste atenção nisso, irmãos. É por causa disso que nós amamos não encorajar os outros, mas amamos falar para os outros do pecado do nosso irmão, porque vamos nos sentir confortáveis e justos. Preste atenção que a Escritura é clara. Então eu me dirijo diretamente a você, que de modo claro e aberto, por não conhecer a Cristo e confiar nas suas próprias obras, eu convoco você ao arrependimento, porque a tua justiça te condenará. A tua justiça é como trapo de imundície diante de Deus. Lança fora a tua justiça própria e clama por misericórdia, porque você é um transgressor da lei. Agora, irmãos em Cristo, você que foi batizado na infância, você que creu no Evangelho e um dia veio aqui à frente e professou sua fé. Você que é ensinado a combater os erros de uma sociedade plural. Você que é ensinado você que acha que é instrutor de cegos, guia de cegos. Você que diz que é capaz de conduzir as pessoas. Você que vive uma vida moral elevada. Não repouse nisso para a sua salvação. Não repouse nisso, porque isso também anula a obra de Cristo. Porque isso também anula a obra de Cristo. Nada pode se colocar como fundamento da minha salvação além de Cristo. Senhor, Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és a minha vida. Tu és a minha justiça. Tu és tudo em todos. Nada se acrescenta a Ele. E onde a lei entra aqui, irmãos? Onde a lei entra aqui? Voltemos então para o texto de Lucas, para podermos encerrar. No mesmo livro de Lucas, no capítulo 18, Lucas está tratando diretamente aqui com dois grupos de pessoas especificadas dentro daquela parábola. O fariseu e o publicano. Então vem a pergunta: é possível alguém entrar no reino de Deus? É possível um rico entrar no reino de Deus? Então, é possível alguém que roubou? Como é então a salvação? Então o indivíduo vai ser salvo
Ele é rico porque roubou, porque praticou injustiça, então a salvação vai fazer dele que ele continue como ladrão, ou ele vai ser um homem que ama a lei de Deus? O que vai acontecer com ele? Aí vem, no capítulo 18, você tem a história do jovem rico, o fariseu. No 19, a história de Zaqueu, publicano. E o Zaqueu, publicano, então, corre para ver Jesus e sobe em uma árvore para ver Jesus. Jesus diz, Zaqueu, desce depressa. E Jesus vai à casa de Zaqueu. Jesus poderia ter dito a ele que a salvação o encontrou ali. Mas para que ficasse claro o papel da lei nesse processo, então, quando ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu vai dizer, Senhor, tudo que eu roubei, eu vou devolver. Você entende? A graça produz em mim obediência. E Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. O fundamento da minha salvação não é a minha obediência, mas a graça que me salva produz em mim vida e obediência. O problema de Paulo com esses não era com a lei, era onde eles colocavam a lei para ser salvo. Se Cristo não for aquele que cumpriu toda a lei em meu lugar, eu nunca poderei ser salvo, porque eu serei hipócrita, tendo de dizer que sou perfeito. Sendo transgressor da lei. E só nisso eu já estaria destruído. Ora, irmãos, então você que está em Cristo, se você se acha superior aos outros, mais elevado que os outros, hoje você precisa destruir a sua arrogância, porque a tua salvação depende exclusivamente da graça e da obra de Cristo, o nosso Redentor. E você que está em Cristo, você tem de amar a lei do Senhor, porque a graça já te redimiu. E pela graça você vai ter força para andar segundo os parâmetros que Ele nos deu. É tão claro que hoje nós podemos fazer, nós que estamos em Cristo, tendo o nosso pecado descortinado, nós podemos de novo voltar ao nosso fundamento e dizer, Senhor, justiça minha, perdoa os meus pecados. E Ele perdoará os nossos pecados. Todos encerrados no cativeiro, todos presos pelo pecado, todos carecem da glória de Deus. Todos precisam do Messias. Todos precisam do libertador. Todos precisam do cumpridor da lei. Todos precisam do justo. Todos carecem de Cristo. E eis aí Cristo diante dos seus olhos. Apegue-se a Ele. Confia nele. Somente nele. E viva para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor nosso, nós bendizemos o Teu nome por causa da Tua infinita bondade para conosco. Nós somos transgressores da lei, Senhor. E em nós não existe, Senhor, nenhuma condição, nenhuma justiça que possa
possa nos salvar. Até a nossa justiça é contaminada pelo pecado. É por isso que o Senhor, por meio do profeta Isaías, diz: maravilhou-se o Senhor de não haver ninguém que pudesse ajudar, de não haver ninguém que pudesse socorrer. Então o salmista diz: o Senhor levantou um no meio dos irmãos, um herói, que o Senhor capacitou para nos salvar. Ele satisfez a tua justiça, ó Deus. A justiça é revelada no Evangelho. Ele satisfez a tua justiça. Ele cumpriu a tua lei. E como diz o apóstolo Paulo, tendo feito tudo, foi dado à igreja. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és tudo para nós. Tu és de fato a nossa esperança e a nossa redenção. Tem misericórdia daqueles que confiam em si mesmo nessa noite. Revela a tua glória nessa noite, Senhor. Redime os que são teus, pelo poder do teu nome. E ajuda-nos a viver de conformidade com a fé que o Senhor nos deu, andando segundo os teus preceitos, porque a graça nos alcançou. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém, Senhor.